A paz do Senhor para todos. Nós estamos iniciando com mais uma aula do curso Redere o Poder do Secreto. A aula de hoje é a presença do Espírito Santo no lugar secreto, parte 5. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ouvindo a voz do Espírito Santo no lugar secreto. Nós estamos num lugar inusitado, estou aqui na chácara do meu pai. Estamos gravando essas aulas que posteriormente nós estaremos colocando, vai ser da chácara. Vocês vão ver aí lago, alguns lugares aí, bem da natureza mesmo. Mas é desse lugar que nós vamos ministrar a palavra de Deus. Por isso, eu gostaria de um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 20, que diz assim: porque as palavras que disseram não serão de vocês mesmos, mas virão do Pai de vocês, que fala por meio de vós. Eu gostaria, antes de começar essa aula, a orar. Gostaria de falar com o Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir a tua visitação, Senhor, através dessa aula. Visita, Senhor, cada aluno, cada aluna. Visita cada irmão, cada irmã, cada família. Labacamandoresuri Kiteremanaya. Vai de encontro, Senhor, à vida de cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, de todos os cantos desse planeta, de todos os cantos do Brasil. Eu te peço uma unção através dessa aula, que o teu Espírito tenha liberdade para agir através dessa aula. Eu te invoco, Senhor Espírito Santo, neste lugar, nesse recinto, nesse ambiente. Eu te invoco na vida das pessoas que estão assistindo essa aula, que cadeias sejam quebradas, que grilhões sejam soltos, que correntes sejam, Senhor, desfeitas pelo poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, libera da tua presença sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, que através dessa aula, o teu Espírito se manifeste na vida das pessoas, que haja quebrantamento, contrição, arrependimento, restauração, renovação, salvação, cura, libertação, mudança de vida. É o que eu te peço na autoridade que o Senhor me concedestes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, nós estamos aí com essa aula, ouvindo a voz do Espírito Santo no lugar secreto. Eu já falei algumas coisas na aula passada que nós comentamos aí sobre demonstrando total apreciação pelo Espírito Santo. Essa aula vai ser postada também lá no nosso site. Você que ainda não é aluno, que está assistindo pela primeira vez essa aula, você pode se tornar nosso aluno através do nosso site www.escolaintimidadepoder.com.br. Você vai lá no campo cadastre-se, coloca o teu e-mail, cria uma senha e ali você vai poder participar. O nosso WhatsApp também, para você que tem alguma dúvida, alguma situação de problema que você não está conseguindo fazer o cadastro, nosso WhatsApp é 011 94983 4656. O meu nome é Rogério, sou o pastor Rogério, amém? Eu gostaria de falar um pouco sobre ouvindo a voz do Senhor. Tem-se uma coisa que nós podemos afirmar com intensidade, é que o Espírito Santo fala. Então, uma coisa que nós precisamos entender. Durante esse curso que eu tenho dado, eu falei já de muitas coisas. Eu falei sobre estabelecer o lugar secreto, o quebrantamento no lugar secreto, a cura e a libertação no lugar secreto. Eu falei sobre a importância da concentração no lugar secreto. Eu falei também sobre a importância do tempo, administrar o tempo no lugar secreto. Falei sobre o poder do jejum. Foram 7 aulas sobre o jejum e estou iniciando um curso agora que é sobre o jejum sobrenatural, que vão ser aproximadamente aí também umas 30 aulas só sobre esse assunto, porque tem muita coisa que a gente está falando. E eu também falei agora sobre a presença do Espírito Santo no lugar secreto. Essa já é a 5ª aula. Na primeira aula eu falei sobre o anfitrião e o hóspede, porque nós somos o anfitrião e o Espírito Santo ele é o hóspede, ou seja, nós convidamos o Espírito Santo para entrar na nossa casa. Expliquei lá, tem que ser uma casa limpa, uma casa organizada, uma casa na realidade que o adversário não possa entrar. Eu falei sobre a presença do Espírito Santo e a pombagira Maria Mulambo, que é uma pombagira que traz isso, ela traz miséria, ela traz confusão, ela traz também perversão sexual e ela traz sujeira, imundícia. Então nós falamos um pouco sobre isso, sobre organização, sobre limpeza, sobre o direito legal da pombagira Maria Mulambo de agir na casa de uma pessoa. E eu falei também sobre passando o dia inteiro com o Espírito Santo. Se você não passou um dia com o Espírito Santo, você precisa aprender a passar o seu dia com a presença dele na sua vida. E a última aula eu falei sobre demonstrando apreciação com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Hoje
nós vamos falar um pouco sobre ouvir essa voz. Porque o Espírito Santo, ele fala. Veja, o Senhor Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco, ele fala de diversas formas, ele fala de diversas maneiras, de diversas vertentes, vamos dizer assim. Então o nosso Deus é um Deus que fala. Mas antes de você entender as maneiras que Deus fala, eu gostaria de falar um pouco sobre os tipos de vozes que existem. Existem alguns tipos de vozes e precisamos discernir a voz do Espírito Santo em relação a essas outras vozes. Veja bem, não é só o Espírito Santo que fala, existem outras vozes que também falam. E esse é o problema, porque tem muita gente que ouve essas outras vozes e não tem esse discernimento. Há muitos anos atrás, eu lembro de uma mulher que uma irmã que faz parte do nosso ministério falou que foi na casa dela e ela dizia assim: eu estou vendo o Senhor Jesus, estou escutando a voz dele e ele falando para mim me matar. Veja só, olha o que a voz falava para aquela pessoa: se mata, destrói. Veja, não tem como ser a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai pedir para alguém se matar. Só que tem pessoas que na realidade ela não conhece a sua identidade em Cristo. E por não conhecer, ela não consegue saber e discernir a identidade do Senhor e da sua própria vida. Ela não consegue discernir qual é a voz correta para ela escutar. Por isso é muito importante você aprender a ouvir a voz do Senhor. Veja, existe um tipo de voz que eu chamo de voz mundana, ou seja, é a voz do mundo, é a voz do povo. Tem um ditado popular que diz assim, que na realidade a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira de Satanás. A voz do povo não é a voz de Deus. No entanto, que foi a voz do povo que crucificou Jesus. Foi a voz do povo que colocou ele naquele madeiro. Significa dizer que não é a voz do povo que é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Aliás, Davi de Meller, o rei Davi, ele disse o seguinte: Senhor, eu prefiro cair nas suas mãos do que na mão do povo, porque eu sei que o povo, ele é cruel, o povo é terrível, mas eu sei que se eu cair nas tuas mãos, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é amoroso. Por isso ele disse: é melhor eu cair nas suas mãos do que cair na mão do povo, porque o povo é assim, o povo é cruel, o povo muitas vezes é terrível, é complicado. Então a voz mundana, a voz do povo não é a voz de Deus. Agora existe também uma outra voz, é a voz diabólica, ou seja, é a voz de Satanás. Você sabia que o diabo também fala? Aliás, tem muita gente que é o diabo, Satã, que fala na sua vida. Geralmente toda semana uma pessoa fala assim para mim. Essa semana que passou uma irmã falou assim: pastor, eu estou escutando vozes que falam comigo, vozes que falam na minha mente, na minha cabeça. Pastor, eu estou escutando uma voz que diz para mim, na realidade, abandonar tudo, largar tudo. Na realidade, essa pessoa está escutando a voz de entidades, de demônios, e ela não entende que aquilo é maligno. Ela não entende que aquilo, na verdade, não é Deus falando com ela. Porque quando Deus fala para trazer cura, para trazer libertação, para trazer restauração, para trazer mudança. Quando Deus fala na nossa vida, Ele fala para trazer livramento, para trazer mudança, para trazer salvação. Agora, quando o diabo fala, ele fala dentro do seu tríplice propósito. Ele fala para matar, ele fala para roubar e ele fala para destruir. Ele quer destruir você, ele quer matar você, ele quer roubar você em todas as áreas da sua vida. Então o diabo, ele tem falado com muita gente, e o problema é que essas pessoas, elas não conseguem discernir a voz do Espírito Santo. É por isso que tem muita gente que na realidade confunde a voz de Deus com a voz do diabo, com a voz do mundo. Escuta só, o que mais as pessoas têm problemas é em escutar a voz de Deus. As pessoas nos dias de hoje estão confundindo o que é de Deus com o que é do diabo, o que é do diabo com o que é humano, o que é humano com o que é de Deus. Está uma confusão. Ei, Deus é Deus, o diabo é o diabo, o homem é homem. Existe uma diferença. Você precisa ter esse discernimento. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do homem é a voz do homem, a voz de Satanás é a voz de Satanás. É óbvio que o diabo às vezes ele fala através de pessoas.
Ele usa pessoas para falar, principalmente quando ele chega e usa uma pessoa para falar para você: você não presta, você não vale nada, você vai morrer cedo, você nunca vai casar, você vai ser infeliz, você é uma prostituta. Isso aí é a voz do adversário falando através da vida de pessoas para querer trazer na tua vida o que nós chamamos de identidade. Palavra que sai da boca de pessoas, principalmente das nossas autoridades, elas geram na nossa vida identidade. E o diabo, ele é expert em fazer isso. Ele usa pessoas para falar coisas que Deus não falou. Mas eu quero, pela permissão do Espírito Santo, falar para você: ouça a voz do Espírito Santo. Deus quer falar com você. Deus quer falar de uma maneira extraordinária com você. Deus quer falar de uma maneira sobrenatural com a tua vida. Escute só, talvez até hoje quem tem falado na tua vida é o diabo. Talvez quem tem falado na tua vida é as pessoas, através de opiniões que você ouve, de opiniões que as pessoas têm. Mas a partir de hoje, faça um voto com Deus de somente dar ouvido à sua voz. Veja, o diabo, ele tem falado através de muitas pessoas, ele fala através de opinião de outros, ele fala através das mídias sociais, mídias televisivas, ele faz as mídias jornalísticas. O diabo, ele fala na realidade através de palpites que as pessoas dão na nossa vida. E o diabo, ele assim, ele vai se entrando e a gente vai dando ouvido. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado, Salmo de número 1, aquele que não ouve os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que ao seu tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Se tem uma coisa que o Espírito Santo quer, é que você ouça a sua voz. Mas o diabo está falando com muita gente dando ouvido para a voz de Satanás. Então, o que o Espírito Santo quer? Que você, a partir de hoje, comece a mudar, na realidade, a sua percepção auditiva. Você precisa entender e discernir a voz do Espírito Santo. Tem coisa que as pessoas falam assim: ah, Deus falou comigo. E não é Deus nada. É os sentimentos da pessoa falando, é as emoções da pessoa falando, e a pessoa acha que é Deus falando, e Deus está bem longe. Irmãos, o que mais tem hoje em dia é confusão. Esses dias uma irmã falou assim para mim: ai, pastor, porque eu vou nos lugares e aí falam que eu tenho que ficar com meu namorado. Outros falam que ele não é de Deus para minha vida, que Deus tem outra coisa. Na realidade está uma bagunça. Ou é Deus que fala, ou é Deus que não fala. Na realidade, a pessoa não entende e não discerne a voz do Espírito Santo, porque Deus, quando fala, meu irmão, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é uma só. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de engano, Deus não é Deus de mentira. Deus não vai falar uma coisa para você hoje para falar outra amanhã. A palavra de Deus, ela permanece, ela se estabelece. Quanta coisa que a gente vê na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, que Deus falou e Deus cumpriu, porque é assim que Deus trabalha. Diz a palavra, Números 23:19, diz lá que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou algo, ele é fiel para cumprir, ele é Deus para fazer. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Labacau, a séria, manaia. Você precisa aprender a ouvir essa voz. Entenda. Entendendo sobre a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo fala conosco de diversas formas e de diversas maneiras. A voz do Espírito Santo, primeiro, fala de forma audível. O nosso Deus é um Deus que fala audível. Talvez você nunca teve essa experiência, mas eu quero profetizar na tua vida. Deus vai falar com você audível. Labachel e Kamanaia. O Espírito Santo, ele vai falar com você. Ele quer falar com você de maneira audível. E quando Deus fala, olha, Deus fala, tem muita gente que já ouviu Deus audível. Está aqui, ó, meu filho Moisés, uma vez com a minha esposa começou a escutar uma voz falando com ela: Keila, Keila, e chamava ela. E o Moisés, que está aqui me ajudando na gravação, ele também escutou essa voz. Aí minha esposa pensou: ah, é algo da minha cabeça. Aí ele falou assim: mãe, a senhora escutou a voz te chamando? Na realidade era Deus chamando ela. Ou seja, o nosso Deus, ele fala de modo audível. Pastor, como que Deus fala audível? Primeiro, às vezes Deus vai falar com você no teu ouvido direito. Tem gente que ouve Deus audível no ouvido direito. Pastor, mas por que no ouvido direito? Não sei,
Pergunta para Deus. Mas na realidade é uma maneira de Deus falar. Às vezes Deus fala no ouvido direito, tem gente que Deus fala no ouvido esquerdo, tem gente que Deus fala nos dois ouvidos, tem gente que Deus fala internamente de modo audível. Olha que coisa interessante, tem gente que Deus fala no ouvido direito, tem gente que Deus fala no ouvido esquerdo, tem gente que Deus fala nos dois ouvidos, a pessoa escuta a voz de Deus nos seus dois ouvidos, mas tem pessoas que escutam a voz do Espírito Santo falando na sua vida audível, mas internamente. É só a pessoa que escuta, mas ela escuta. E ou seja, quando a pessoa escuta a voz do Espírito Santo, aleluia, ela escuta, e olha, eu vou falar para você, é algo sobrenatural. Ela também pode ser uma voz audível externa. Por exemplo, quando perseguiram, quando Paulo, se eu não estou enganado, estava perseguindo os cristãos, que a Bíblia diz que ele estava num cavalo, alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas não importa, veio uma grande luz e uma voz dizia para Paulo, Paulo, Shaul, Shaul, Paulo, Paulo, por que me persegues? Veja, ele estava perseguindo a igreja, mas quando Jesus falou com Paulo, Yeshua HaMashiach, ele diz, por que tu me persegues? Porque quando, escute isso agora, é uma revelação de Deus para a tua vida, quando a gente persegue a igreja, nós estamos perseguindo a Jesus. Então, nunca persiga a igreja do Senhor. Mas o Senhor Jesus falou para Paulo, por que me persegues? Porque Paulo matava cristão, Paulo matava os judeus messiânicos daqueles dias, Paulo matava o povo de Deus, e o Senhor Jesus falou para ele, por que você me persegue? Só que os soldados que estavam com Paulo não viram Jesus. Paulo viu, mas a Bíblia diz que eles escutaram a voz do Senhor Jesus, ou seja, foi uma voz audível, mas externa. Então, de repente, igual, quando Deus falou com a minha esposa, foi uma voz audível externa, porque minha esposa escutou, o Moisés escutou. Se você lê o batismo de Jesus, quando ele foi batizado por Yohanan Mikever, João Batista, ou batizador, você vai perceber o seguinte, que a Bíblia diz que desceu uma pomba do céu e uma voz que dizia, este é meu filho amado, a quem muito me alegro, a quem muito tenho prazer, a quem muito me comprazo. Todos ouviram a voz do Senhor falando naquele dia. Foi uma voz pública, uma voz audível pública. Eu quero profetizar na tua vida que o Senhor vai falar com você ainda de uma maneira sobrenatural, de uma maneira pública. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Deus quer falar com você. Talvez Ele vai falar. Recebe o que Deus está mandando dizer para você? Tem gente que o Senhor Espírito Santo vai falar no seu ouvido direito, você vai escutar de uma maneira clara, de uma maneira ímpar, de uma maneira peculiar, o Espírito Santo falando com você. Tem gente que vai escutar no seu ouvido esquerdo, o Senhor vai falar com você, Ele vai trazer direção, Ele vai trazer revelação, Ele vai trazer mudança para a tua vida, Ele vai governar a tua vida, Ele vai falar com você no teu ouvido esquerdo. Tem gente que vai escutar com os seus dois ouvidos, o Espírito Santo vai falar com você no ouvido direito e no ouvido esquerdo, você vai escutar o Senhor falando com você, mas tem gente que o Senhor vai falar dentro de você, você vai escutar a voz do Espírito Santo lá dentro falando com você, de uma maneira sobrenatural, como você nunca experimentou antes. Agora tem gente que vai ser algo sobrenatural também. Por quê? Porque vai escutar a voz do Espírito Santo, mas vai escutar de uma maneira pública. Não é só você que vai escutar. Muita gente que estiver à tua volta vai escutar a voz do Senhor também. Agora, às vezes ele fala audível externamente para que todos ouçam, às vezes ele fala de forma audível por cima, às vezes ele fala de forma audível por longe, às vezes Deus fala, Moisés, Rogério, Verenice, Antônio. É assim que o Espírito Santo fala. Ele também fala de perto, mas ele também fala de longe. O importante é nós estarmos atentos para ouvir a sua voz. E posso falar, a maioria das pessoas hoje não sabem ouvir a voz do Espírito Santo. Aliás, a maioria não sabe discernir a voz do Espírito Santo. Por isso que as pessoas só vivem, desculpa a expressão, quebrando a cara, porque, irmãos, as pessoas não entendem quando é Deus que fala, e nós precisamos entender. O Senhor Jesus disse assim, as minhas ovelhas
conhecem a minha voz. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor. E detalhe, hein? Detalhe, existe a voz do Espírito Santo, existe a voz do Senhor Jesus. São vozes diferentes. Olha isso, guarda isso nas tábuas do teu coração. Ele fala de modo audível por trás, ele fala de modo audível de perto. Não importa como ele fale, o importante é ele falar conosco e sermos impactados pela sua poderosa voz. Ó, irmão, se Deus falar do lado esquerdo, do lado direito, se Deus falar na realidade de frente, de trás, por cima, por baixo, internamente, externamente, isso não importa. O que eu quero é ouvir a voz do meu Senhor, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo falando na tua vida, que você possa ouvir ele de uma maneira especial, sobrenatural. Eu quero profetizar na tua vida. Existe uma irmã chamada Catarina. O Senhor quer te visitar numa madrugada através de um sonho profético. Através desse sonho ele vai abrir os seus ouvidos espirituais e através dessa audição aberta o Senhor vai trazer uma mudança sobrenatural na tua vida. O Espírito Santo ele quer falar com você. O Espírito Santo quer orientar você. O Espírito Santo ele quer governar você. Não tem como termos relacionamento com o Espírito Santo se nós não soubermos ouvir a sua voz. Deus quer se relacionar com você. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Escute isso. Não importa como ele fala, o importante é ele falar na nossa vida. E eu quero profetizar. Deixa o Senhor falar na tua vida. Ele quer falar com você. Agora, escute, ouvindo a voz do Espírito Santo desde criança. É desde cedo que o Espírito Santo fala. Quando tem gente que acha assim, ah não, Deus só vai falar comigo quando eu me converter, quando eu se tornar crente. Já viu isso? As pessoas acham que Deus fala com elas só porque elas se tornaram crentes. Não, não. O Espírito Santo, ele fala com muitas pessoas desde criança já. Desde criança, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo através dessa palavra. Olha o meu filho, ele desde pequenininho já ouviu a voz do Senhor falando com ele. Ele já ouviu o Espírito Santo falar. Ou seja, Deus quer falar com você desde cedo. Desde criança, o Espírito Santo fala. Desde cedo, ele já quer falar com o teu filho. É muito comum as crianças escutarem alguém lhe chamando assim como o Senhor, nosso Deus, fez com o pequeno Samuel. Chama ela. Desde pequeno. Deus já chamou Samuel. Samuel! Ô Samuel! O que acontece? Ele ia pro sacerdote ali, o Gadol Cohen daquela época, o sumo sacerdote, e dizia, fala, meu Senhor. Ele falava assim para ele, vai dormir, eu não te chamei. Ele foi de novo durante 4 vezes. Ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. Recebe o que Deus está dizendo. Deus vai insistir. Deus vai insistir em falar com você. Ele quer falar com você. O Espírito Santo quer falar na tua vida, assim como ele falou com Samuel. E começou desde pequeno. Falou a primeira vez, falou a segunda, falou a terceira. Aí o profeta Eli, o sacerdote Eli percebeu, opa, tem alguma coisa. Ele disse para Samuel, Samuel, quando você ouvir essa voz, você vai dizer assim, fala que o teu servo ouve, que você possa ouvir a voz do Senhor e você possa dizer para o Senhor, Senhor, fala que o teu servo está aqui para ouvir a tua voz. O Espírito Santo quer falar com você. Deixa o Espírito Santo falar na tua vida. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Talvez você já escutou ele te chamar e não se atentou. Quantas vezes ele nos chama e a gente não se atenta? Quantas vezes você escutou alguém falar assim com você? Samuel, Moisés, Keila, Kathleen, Nico, Nice, e às vezes nós não estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo. Ele chama a gente pelo nome, ele está preparado, ele na realidade ele está te chamando pelo teu nome. Ele chama a gente pelo nome, ele nos conhece. O Senhor manda dizer para você, eu te conheço. Ele conhece a tua vida, ele vai te chamar pelo nome, ele vai te chamar pela sua identidade. Nome é identidade, nome na realidade é o seu destino profético. Ele te chama pelo nome, é assim que o Senhor faz. Então quando ele nos chamar, geralmente ele vai chamar você como? Pelo teu nome. Ele vai falar Moisés, Rogério, Samuel,
Kathleen, Antônio, Verenice, Keila, Fabiana. Ele vai te chamar pelo nome que você tem. Porque Ele conhece você, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele conhece as suas limitações, Ele conhece o seu potencial, Ele conhece a tua vida como um todo, então Ele te chama pelo nome. Desde pequeno, muitas vezes Ele já faz isso, Ele já começa a nos chamar pelo nome, mas Ele também vai insistir em te chamar, assim como fez com Samuel. Veja, 4 vezes, eu disse 4 vezes. Não foi uma vez, não foi 2 vezes e não foram 3 vezes. Foram 4 vezes que ele chamou o pequeno Samuel. Escuta o que o Senhor está falando para você. Olha, tem gente que o Senhor está mandando eu dizer. Tem gente que o Espírito Santo está chamando faz tempo. O Senhor já tem falado com você faz muito tempo e você não tem ouvido a voz do Espírito Santo falando com você. Mas o Senhor está dizendo, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar falando até você dizer, até você falar para o Senhor, fala que o teu servo, a tua serva ouve. Ele fala conosco desde criança para que o conheçamos. Sabe por que ele começa desde criança? Porque Ele quer que você o conheça. Ele quer se revelar para você. Ele quer falar com você. Você sabia? Comigo Deus já falava. Hoje, às vezes, assim, o tempo passa, a gente acha que Deus não fala com a gente. Mas hoje eu vejo que desde pequenininho Deus já falava comigo. Desde os 7 anos que eu já fui batizado no Espírito Santo. Desde os 7 anos que eu fui batizado e o Senhor já falava comigo. Então assim, o nosso Deus é um Deus que fala. Estou dando risada porque minha filhinha estava vindo aqui, curiosa. Amém? Mas assim, desde pequeno, desde a idade da Sara, às vezes Deus já fala, 3 anos de idade. Idade do Moisés, já está com quase 10 anos aí. O Senhor Deus é um Deus para falar, amém? Então eu lembro que desde pequenininho, eu me lembro de uma vez que eu estava minha mãe e meu pai, eles faziam uma campanha numa casa, e depois virou igreja, de uma missionária, que não era missionária até então, e eu me lembro que ali eles ficavam orando. Irmãos, eu lembro que eles ficaram admirados de eu ficar orando em línguas. 7 anos de idade, eu orava na autoridade do Espírito Santo já em línguas, e aquele povo ficava admirado, e no final o Senhor me deu a palavra. Eu não sei se minha mãe vai lembrar disso, mas eu dei a palavra lá para a missionária, na época a missionária Meire. Mas desde pequeno Deus já fala com a gente, Ele fala audível, Ele fala de diversas formas. Precisamos estar atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. E não pensa você que começou agora. Muitas vezes Deus já está falando com você faz tempo que o Senhor já fala com você. E a gente vai falando muita coisa aqui que você vai entender o que eu estou falando. Ele fala conosco para que possamos falar com os outros em tempo oportuno. Por que Deus falou comigo? Por que Deus fala com você? Porque lá na frente você vai poder contar essa experiência de Deus falar com você. O nosso Deus é um Deus que fala. Deus fala conosco para que nós também falemos dele para com os outros. É por isso que Deus fala na nossa vida, porque lá na frente você vai ter experiência para contar, você vai poder compartilhar as maneiras, as formas que Deus falou com você. Deus quer falar com você, o Espírito Santo quer que você ouça a sua voz. Labawa seremanaya. Tem muita gente que o Senhor está falando desde pequeno. O Senhor já está batendo aí nos teus ouvidos. E o Senhor está dizendo, eu quero falar com você. Ouça a minha voz. O Senhor está insistindo faz tempo com você. E o Senhor está dizendo, eu sou perseverante. Eu tenho uma eternidade. Você não tem, mas eu tenho eternidade. Eu vou continuar falando até você ouvir a minha voz. Agora escute, existe a voz ativada e existe a voz dos demônios. Escuta só, olha o que o Senhor me trouxe a revelação. São muito comuns pessoas opressas por espíritos imundos e malignos ouvirem vozes e verem vultos ou até demônios. Tem gente que ouve voz, tem gente que vê vulto, tem gente que já vê a entidade, o demônio, explicitamente, de uma maneira nua mesmo. Ele vê com os olhos nus, ele vê a entidade, ele vê o demônio, mas tem gente que só vê o vulto. Pastor, eu vi um vulto passando aqui. Quanta gente que não chega para mim e fala, pastor, eu vi um vulto passando por mim, eu vi um vulto
passando pela minha frente, tem gente que já ouve vozes, a pessoa escuta literalmente uma voz falando com ela audível na mente dela, mas ela escuta de uma maneira discernível aquela voz. Mas escuta, uma pessoa que tem a capacidade de ver os demônios, ouvir a sua voz, na realidade tem um dom. É isso que você tem que entender. Se o diabo falou com você, se você viu demônios, se você um dia ouviu a voz dele falando na tua vida, é porque Deus te deu um dom. Deixa eu falar para você. Deus nos dá dons e começa desde pequeno. Aliás, vou falar algo da parte do Espírito Santo. O Espírito Santo está mandando eu falar para você. Desde o ventre Deus já libera dons. Desde o ventre Deus já capacita pessoas. O que Deus disse? Olha o que o Senhor está mandando eu dizer. Olha o que o Senhor me fez lembrar. O que Deus disse sobre o profeta Jeremias? Desde o ventre eu te escolhi. Já era profeta desde o ventre. Olha o profeta João Batista. Desde o ventre o Senhor já tinha chamado Yohanan Mikver, João Batizador, para ser um profeta naqueles dias. Então, desde o ventre, a gente já tem dons liberados pelo Senhor na nossa vida. Escute o que eu vou falar para você. A pessoa que ouve a voz de um demônio, ou vê um vulto, ou vê um demônio, na verdade ela tem um dom. Pastor, que dom é esse que uma pessoa tem, de maneira que ela possa ouvir a voz de uma entidade, ou ver uma entidade? Ela tem o dom de ouvir e ela tem o dom de ver. Escuta o que eu vou falar para você. Tem gente que tem dom de ouvir, tem gente que tem o dom de ver. Deus é que na realidade te deu esse dom. E o diabo ele quer fazer o quê? Ele quer perverter isso. Ele quer transformar isso para ele. É por isso que tem gente que tem dom de ouvir e ver, que vai, por exemplo, no centro espírita. Aí sabe o que eles falam lá? Eles falam o seguinte: olha, você na realidade é uma pessoa que tem uma capacidade, você é um médium. Pode ver, quem vai lá para o centro espírita e enxerga o mundo espiritual, ouve o mundo espiritual, eles falam que a pessoa é médium. Médium nada, é que a pessoa tem um dom que Deus deu para ela. Só que o diabo quer usar aquilo para ele. Ele quer usar aquilo para os seus, na realidade, propósitos específicos. Só que Deus te deu um dom. Tem gente que está ouvindo essa aula, assistindo essa aula, que você já ouve, muito tempo você já ouviu. Se você já ouviu demônios falar com você, é porque Deus te deu o dom de ouvir. Nós precisamos fazer o quê? Uma oração de calibração. Nós precisamos calibrar a tua audição e a tua visão para você ouvir a voz de Deus e para você ver os anjos, os demônios, para você ver o mundo espiritual. Na realidade, escuta o que o Senhor está falando para você. Pode perceber que a maioria já viu e ouviu alguma coisa desde pequeno. E na realidade é um dom que ela possui e o inimigo sabe disso. O diabo sabe que você tem um dom da parte de Deus. O diabo sabe que você ouve a voz de Deus desde pequeno. Ouve que você tem uma capacidade de ouvir o mundo espiritual. Ele sabe disso. Então ele quer usar isso para ele. Ele quer usar o dom que Deus te deu para ele. Escuta só. Geralmente pessoas que ouvem e veem os demônios, os espíritas dizem que ele é um médium. Aquilo que eu falei. É um médium. Você tem uma capacidade aí sobrenatural e nós precisamos, na realidade, fazer um trabalho com você. Olha como que o diabo faz. Ele já quer amarrar a vida da pessoa para ele poder usar aquele dom, aquela autoridade que Deus deu no mundo espiritual para aquela pessoa. Na realidade, a pessoa tem um dom inerente do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te concedeu a capacidade de ouvir e a capacidade de ver o mundo espiritual. Se você for a fundo, vai perceber que o Espírito Santo já falava com você desde muito cedo. Faz tempo que Deus fala com você. Faz tempo que o Senhor já tem te mostrado algumas coisas. A questão de a pessoa ouvir a voz dos demônios e não do Espírito Santo é a sua inclinação para as coisas de Deus e também a calibração da audição espiritual. Ou seja, o que precisa fazer? Calibrar. Por exemplo, você lembra aquela passagem que Jesus pegou lodo, passou no olho de um cego e falou para ele assim, vai lá? Na realidade, ele cuspiu nos olhos de um cego e ele disse assim, o que você está vendo? Eu vejo os homens como árvores. Na realidade, escuta só isso, ele viu o mundo espiritual, porque no mundo espiritual nós somos como árvores.
a visão dele se abriu de uma maneira sobrenatural, nítida, que ele começou a enxergar as pessoas como árvores, porque é bíblico. Só acabei de falar, o Salmo 1 diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que essa o tempo dá o seu fruto e tudo quando fizer prosperará. Nós somos como árvores na presença do Espírito Santo. Ele viu o mundo espiritual, no mundo espiritual nós somos como árvores. Aí o Senhor Jesus falou assim, opa, passei do calibre. Ele foi lá, colocou novamente as mãos e aí disse, o que você está vendo? Agora eu vejo os homens andando, ou seja, calibrou a visão espiritual daquele homem, calibrou a visão dele. O Senhor quer calibrar a tua visão, o Senhor quer calibrar a sua audição, o Senhor, na realidade, Ele quer sintonizar aí a sua audição espiritual. Já viu o rádio? Para você escutar determinada programação, determinada rádio, o que você tem que fazer? Você tem que ali calibrar, colocar no lugar certo. É assim que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Ele quer calibrar os nossos ouvidos espirituais de tal modo que você escute a sua voz de uma maneira nítida, clara, de uma maneira que você vai saber que é Deus falando na tua vida, que você não vai se confundir, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Não tem como nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e a gente se confundir. Ah, será que é Deus falando? Será que não é Deus falando? Não, mas peraí, o Deus que fala, Ele é um Deus que fala de uma maneira clara, de uma maneira nítida. A questão de a pessoa ouvir ou não é a questão dessa calibração. A voz dos demônios. Você precisa calibrar aquilo que ouve através de uma autoridade nessa área, orando por você. Ou seja, quando uma autoridade nessa área ora por você e fala, Senhor, a partir de hoje eu estou declarando profeticamente que a audição, coloca a mão no ouvido da pessoa, nos ouvidos, coloca a mão na vida da pessoa e fala assim, a partir de hoje eu estou declarando sobre a tua vida que a tua audição, a tua visão vai ser usada para a glória de Deus. Labau, Acel e Kamanai. Isso é em tudo, irmãos. Eu lembro de uma pessoa, um pastor comentou comigo, o pastor Samuel, é um senhor falecido já, português, um homem cheio do Espírito Santo. Ele disse que uma vez um rapaz chegou para ele e falou assim, pastor, eu só tenho pesadelo, eu só vejo coisa ruim, pastor, eu só tenho sonhos terríveis. Aí o pastor falou para ele, você tem o dom de sonhar. Deus te deu o dom de sonhar. Porém, esse dom, até então, é o adversário que tem usado na tua vida. Mas eu vou fazer uma oração para você agora, e esse dom vai ser calibrado, e no mundo espiritual você vai sonhar coisas do Espírito Santo a partir de hoje. Ele orou por aquela pessoa e declarou. No outro dia, o rapaz sonhou. Ele sonhou que o chefe dele tinha quebrado, acho que o braço, não estou enganado, e ele ia visitar o chefe dele, e ele ali pregava para o chefe dele, e o chefe dele se entregava para o Senhor. Olha só que coisa espiritual. Olha só que coisa tremenda. Olha só que coisa gloriosa. O Espírito Santo, ele quer calibrar a nossa audição espiritual. Ele quer calibrar os nossos sonhos espirituais, a nossa visão espiritual. Então, o que é necessário? Uma autoridade eclesiástica que tem experiência com o Espírito Santo, tem a capacitação de Deus para ele orar por você e declarar que a sua audição, a sua visão, ela seja calibrada no mundo espiritual. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor, Ele já fala com você e talvez você nem sabia disso. Então, faz tempo que o Espírito Santo está falando com você, faz tempo que o Espírito Santo ele tem falado na tua vida e você, na realidade, não tem ouvido a voz do Senhor ou não tem percebido que é Ele falando na tua vida. Mas Ele vai falar com você de uma maneira tão clara, Ele vai falar com você de uma maneira tão poderosa, Ele vai falar com você de uma maneira tão peculiar, tão íntima, que você vai saber, é Deus falando na minha vida. Escuta só, Deus está falando com você desde pequeno, Deus está falando com você desde cedo, é desde cedo que Ele já tem falado com você, é desde cedo que você já tem experimentado dos pequenos burburinhos de Deus na tua vida. É o Senhor falando, é o Senhor querendo se revelar para você, é o Senhor querendo falar com você, é o Senhor querendo se revelar de uma maneira
particular, íntima para você, o Senhor Espírito Santo, Ele quer falar com você. O Senhor Espírito Santo, Ele quer orientar você. O Senhor Espírito Santo, Ele quer tocar a tua vida. O Senhor Espírito Santo, Ele quer alertar você. Ele quer dirigir você. Não tem como Deus dirigir a nossa vida. Não tem como Ele se relacionar conosco se não for através da sua voz. É através da voz que nós recebemos comandos espirituais. É através da voz do Espírito Santo que nós recebemos diretrizes espirituais, que nós recebemos na realidade fortalecimento espiritual, porque Deus fala, que Deus nos anima, que Deus nos encoraja, que Deus nos fortalece. É através da voz do Espírito Santo. Então, olha, eu vou falar para você, tem muita gente que está dando ouvido para a voz mundana. Tem muita gente ouvindo a voz do povo, ouvindo a voz do mundo. Fala para Deus, Deus, a partir de hoje eu quero rejeitar a voz do mundo, eu quero rejeitar a voz do povo, eu quero dar ouvido à voz do Senhor. Tem gente que tem dado ouvido para a voz de Satanás, é o diabo que tem falado com você o tempo todo e você acha que é Deus falando. Mas a partir de hoje, que você possa dizer para o Senhor, Senhor, a partir de hoje eu rejeito essa voz, eu quero ouvir, eu faço um pacto, um voto contigo, de somente ouvir a voz do Senhor na minha vida. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus. Se tem uma coisa que o Senhor não quer, é deixar você confundido. O Senhor quer falar com você de uma maneira sobrenatural. O Senhor, Ele quer falar com você de uma maneira especial. O Espírito Santo, Ele quer dirigir e governar a tua vida. Talvez você tenha ouvido a voz do Senhor muitas vezes. Você tenha ouvido e você não se atentou que era Deus falando com você. E o Senhor está dizendo, eu estou falando já faz muito tempo. Assim como o meu pequeno Samuel, que eu comecei desde pequeno. Eu já tenho falado com você. Talvez você ouviu vozes que falaram tantas coisas. Talvez você ouviu até a voz do Senhor e você achou que era a voz do maligno falando com você. Mas o Senhor, Ele quer se revelar para você. O Senhor, Ele quer se revelar na tua vida. Então, em nome de Jesus, fica com essa palavra, recebe essa palavra no teu coração, essa voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor. Lembrando também que o nosso site é www.escolaintimidadepoder.com.br e se você ainda não se cadastrou, se cadastre, seja nosso aluno. Lembrando que nós estamos também dando um seminário novo agora, teológico, chamado Talmidim. É um seminário baseado nos 3 T's ministeriais: tratar, treinar, trabalhar. Então é um seminário de tratativa, de treinamento e de trabalho. Então ouça, assista essas aulas. Esse seminário ele tem um custo, porque é um seminário de certificação, apostilado, um custo simbólico de R$50, mas que eu tenho certeza que vai ser um canal de bênção para a tua vida, amém? Que Deus abençoe você, vai lá, ouça, assista as aulas, compartilhe, fale com outras pessoas, vai ser bênção para a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.